E aí, pessoal, vamos falar de jogadores do Grêmio e como o mercado está vendo isso. Tem notícias sobre o Jean-Pierre e tem também nomes que surgiram que a gente vai comentar neste vídeo. César Cidade Dias, falando de Grêmio, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000. A oportunidade está aqui no link abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado. Gente, vamos começar com o nome que surgiu hoje, Cuéllar, volante colombiano, Cuéllar. É zero a chance. Zero, esqueça, o Grêmio não quer. O que acontece? Tem muito empresário no futebol, que sai catando negócio. E acaba circulando informações, muitas vezes, que são do Grêmio. Eu me detive em entrar dentro desse negócio para tentar compreender como que o Grêmio em um dia está tratando com o Rafael Carioca e no outro dia sai o Cuéllar. O que acontece? O presidente ontem deu entrevista, vamos atrás de um volante. E começa. Não tem esse negócio. Quem faz no Grêmio hoje os negócios é o presidente Romildo, o Carlos Amodeu e o Renato. Os empresários, muitas vezes ligados a um ou outro, que pensam assim, eu vou lá, vou tentar, né? Vamos tentar alguma coisa. Acabam colocando isso. Campeonato lá, fase final de campeonato, as datas não fecham, as janelas não fecham. Não tem Cuéllar. Vamos para outra? Vamos para outra. O que eu queria colocar para você sobre o mercado? O presidente do Grêmio ontem deu uma entrevista e colocou uma situação que me parece importante com relação ao mercado entendendo o Grêmio. O presidente falou no goleiro. Você preste atenção no que ele disse. O Grêmio vai contratar um goleiro se conseguir colocar um goleiro no mercado. E aí a gente precisa entender. Vanderlei, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, David Braz. São esses os jogadores, em tese, que o Grêmio poderia colocar no mercado. Tirando o Jean-Pierre, que é um assunto muito particular que a gente tem que falar logo em seguida, que é um mercado diferente, todos os outros 6 são muito bem remunerados pelo Grêmio. O Grêmio constata, e a partir daí muda também a sua forma de conduzir as coisas, que errou muito fortemente nas suas contratações. O Grêmio hoje não consegue colocar esses jogadores no mercado por um motivo muito simples. O Grêmio paga muito alto para eles. O que o Grêmio se organizou fora do campo acabou criando um problema porque foi muito mal, acabaram virando contra o próprio Grêmio. Essa é a realidade. É dura essa realidade? É, mas essa é a realidade. O Grêmio desenvolveu um trabalho tão bom quanto disso na sua história. Quando fez isso lá com o presidente Fábio Koff, fez em cima de outros investimentos. Quando fez aquele time lá com André Santos, Elano e tal, que vocês lembram bem. Ali foi por uma tentativa, logo em seguida abaixou. O presidente Romildo, quando assume lá, vai a 6 milhões. Hoje o presidente Romildo consegue pagar 12 milhões porque se organizou. Só que acabou não tendo dentro do departamento de futebol uma organização que determinasse o quê? Que o Grêmio pudesse refletir o trabalho fora do campo e dentro do campo. Não conseguiu. O Grêmio contratou mal, o Grêmio paga mal, o Grêmio paga muito, e o Grêmio agora não consegue colocar no mercado exatamente por causa disso. E isso está criando um problema interno, por quê? Porque o Grêmio também não pode. Imagina contratar um goleiro hoje. Tu contrata mais um, porque os 2 que tu contratou, que tem contratos longos, um até o final de 22, o outro até o final de 21, tu não consegue. Porque imagina só, tem o Breno, que é menino, tem o Adriel, que é menino, tem Vanderlei, tem Paulo Vitor, mais lá no Sub-20. E aí tu acaba desmanchando a organização, que é isso que o presidente não quer mais. Então o presidente agora entra para dentro do seguinte, olha, eu vou contratar diferente. Eu não vou mais buscar aquele modelo. E eu espero, e a gente tem, os caras querem ver a prática. O discurso acabou, não tem mais espaço para discurso. E me autorize, mesmo que sejam amigos do Grêmio. Muitas vezes fazendo negócio com o Grêmio. Mas propondo negócios em nome do Grêmio. E aí vaza, e aí o presidente é cobrado, e aí vira uma bola de neve. Só que esse erro, muitas vezes, é causado pelo próprio Grêmio, que permitiu, muitas vezes, que se desse espaço para quem não merece espaço. Então, em cima disso, a gente também tem que fazer uma meia-culpa dos problemas criados dentro daquela caixinha chamada departamento de futebol ou daquela caixinha chamada vestiário. Por quê? Porque tu tem que ter uma liderança. O Grêmio não conseguiu ter essa liderança dentro do vestiário, continua sem ter, porque hoje o presidente e o Amodeu
estão se desfazendo um pouco das suas atividades normais para tentar ir no vestiário, para tentar controlar. Isso que eu começo a entender que não é tão simples assim e o Grêmio não está conseguindo fazer isso de um modo geral. E aí vamos chegar em Jean-Pierre. Porque o Jean-Pierre, segundo o presidente quer muito que ele cresça, que ele evolua internamente, que ele seja reaproveitado no Grêmio, mas existe muito um burburinho em cima da possibilidade do Jean-Pierre sair do Grêmio. Seja colocado em um negócio para voltar num ambiente melhor, isso se fala internamente, isso se fala em outros lugares. Ontem o presidente, quando perguntado pelo Marco Antônio Pereira sobre isso, disse que o Jean-Pierre não tem proposta de ninguém. E eu hoje resolvi dar uns telefonemas para saber se existe alguma coisa fora que possa indicar alguma possibilidade do Jean-Pierre jogar no mercado interno, dentro do Brasil, em cima disso, de emprestar para voltar num ambiente melhor ali na frente e tal, ou emprestar com... Ninguém vai investir num jogador que está tão em baixa como está o Jean-Pierre. E aquela questão que a gente colocou dos valores, altos valores recebidos por jogadores. Esbarram nisso. Só que o Jean-Pierre merece o investimento de alguns, sobretudo dos clubes que entendem que ele possa reverter essa tendência que ele está vivendo. O Grêmio conseguiria colocar o Jean-Pierre em clubes grandes. Eu não posso citar o nome porque a pessoa que eu conversei me disse, César, não faz isso porque vai acabar gerando problema para mim. A gente ter relação aí, sabe que a gente se dá. Isso vai gerar, então eu não vou falar o nome do clube. Mas tem sim clubes, um clube especialmente, que tem possibilidade, tem interesse, está olhando, está entendendo, está começando a sugerir, está começando a construir alguma coisa para montar com o Grêmio uma parceria para que o Jean-Pierre possa jogar em outro clube, enfim, num grande aqui do futebol brasileiro também, para tentar reverter. Não tem nenhuma proposta para o Grêmio e talvez nem se faça a proposta para o Grêmio, mas se tem a ideia de que o Jean-Pierre pode reverter sim essa tendência hoje, que não é boa, que é uma tendência de dificuldade dentro do campo, é uma tendência de dificuldade do ambiente que ele está vivendo, porque ele está sob desconfiança e a gente sabe que jogador sem confiança acaba diminuindo a sua capacidade e é o que está acontecendo com ele. E isso é muito ruim para ele, é muito ruim para o Grêmio, muito ruim para o futebol, muito ruim para todo mundo. Mas é bom saber que outros clubes têm, é a grande questão da relação do mercado. Com relação aos outros 6 jogadores, a informação que eu tive quando liguei para os clubes, o que tem, é que nenhum dos clubes pagaria internamente pelo que o sabe quanto recebem, e nenhum desses clubes iria pegar, por exemplo, o David Braz pagando o que o Grêmio paga. E isso evidencia problemas sérios, e aí a gente vai ter que ver, e a gente deve ver nos próximos dias, tu emprestando jogador com possibilidade do Grêmio pagar lá uma parte do salário, aquele negócio, aquela reforços. Hoje não tem grandes novidades não, o que existe ainda aquelas encaminhonadas e esse sonho, essa utopia de tentar buscar o Douglas Costa. A gente tem que dar espaço para a palavra oficial do presidente Romildo, que está tentando buscar uma outra forma de comunicação. E aí a gente volta na questão da crítica a ele. Nós vamos fazer um conteúdo especialmente sobre as críticas ao presidente Romildo, que eu acho que buscou um pouco essas críticas, mas eu acho que a gente tem que fazer essa ponderação entre a incompetência na construção do departamento de futebol e a competência do clube, que realmente começaram a se bater de uma maneira que escancara algumas dificuldades que o Grêmio tem, mas isso a gente pode falar num outro conteúdo. Portanto, Cuéllar não existe. Não existe Cuéllar. Vamos avançando. O que a gente tem? A gente tem o Jean-Pierre com alguma possibilidade e uma grande dificuldade do Grêmio em colocar os jogadores que em tese não fazem mais parte dos planos no mercado do futebol brasileiro. César Cidade Dias.